E aí pessoal, tudo certo? No nosso vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. E hoje é a vez da Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro, o que torna o seu patrimônio biológico único no planeta. E mesmo estando sob condições climáticas semiáridas, a Caatinga abriga uma enorme variedade de paisagens e uma enorme biodiversidade. Então se você ficou curioso e quer saber um pouco mais, é só nos acompanhar em mais esse vídeo da nossa série sobre os biomas do Brasil. A Caatinga ocupa aproximadamente 11% do território nacional e 70% do Nordeste, além de ocupar também parte do norte de Minas Gerais. E os primeiros a chamarem a região de Caatinga, que significa Mata Branca, foram os índios Tupi-Guarani, fazendo referência ao aspecto da vegetação durante a estação seca, onde muitas de suas árvores perdem as folhas e os troncos esbranquiçados dominam a paisagem. Lá é onde fica também o Parque Nacional da Serra da Capivara, local onde foram encontrados os registros humanos mais antigos no continente americano. Cerca de 27 milhões de pessoas vivem atualmente na área original da Caatinga, e muitas delas necessitam dos recursos da biodiversidade local para sua sobrevivência. O clima da Caatinga é semiárido, caracterizado por altas temperaturas, com médias anuais variando entre 25 e 30 graus Celsius, além de muita incidência solar e baixa umidade relativa do ar. O sistema de chuvas lá é complexo, com chuvas irregulares durante alguns meses do ano e alguns anos mais secos, alternando irregularmente com anos mais chuvosos. Porém, por mais contraintuitivo que pareça, a região abriga uma enorme diversidade de paisagens. O que acontece é que o relevo de serras e chapadas mais altas retém a chuva que vem do Oceano Atlântico, o que além de formar os rios e lagos da região, também impede que grandes quantidades de chuva cheguem ao interior do bioma. Essa característica distingue, por exemplo, o Sertão, região mais árida no interior do bioma, do Agreste, região de transição entre a Mata Atlântica e o Sertão, com florestas mais densas. Uma subdivisão interessante da vegetação da Caatinga são os carrascos, que são um emaranhado de vegetação fina e densa que perde suas folhas durante o período seco. Uma curiosidade sobre essa vegetação é que ela é muito difícil de atravessar, tendo sido muito utilizada por Lampião para fugir da polícia. E a principal bacia hidrográfica da região é a bacia do Rio São Francisco, importantíssimo para a cultura e para a economia local. Os tipos de solo são diversos, com maior ou menor capacidade de reter água da chuva. E a retenção de nutrientes é influenciada pelas mesmas características que influenciam a retenção de água. Os solos mais argilosos retêm mais água e mais nutriente, enquanto os solos de textura mais arenosa tendem a reter menos água e menos nutrientes. É comum também vermos fragmentos de rochas na superfície do solo, o que dá aquele aspecto pedregoso. De maneira geral, os solos da Caatinga são ricos em minerais, garantindo a fertilidade da região. Por isso que quando chove, as regiões secas se transformam e dão lugares rapidamente a gramíneas e árvores cheias de folhas. Em contrapartida, a decomposição de matéria orgânica no solo da Caatinga é prejudicada pelo intenso calor e pela intensa luminosidade. Uma outra curiosidade sobre a Caatinga é que a região já foi dominada por florestas tropicais, e esse processo de expansão e retração da vegetação ajudou a modelar a biodiversidade da Caatinga, extremamente adaptada às condições adversas do bioma. São mais de 1.500 plantas, sendo pelo menos 380 endêmicas, muitas delas possuindo características xerofíticas, ou seja, adaptações para viver em condições áridas, como a presença de espinhos ou folhas reduzidas, ou até mesmo a perda de folhas durante o período seco, para evitar a perda de água por evapotranspiração. Alguns bons exemplos de plantas adaptadas à escassez de água são as suculentas, como o mandacaru e o xique-xique, e as barrigudas, que armazenam água em seu tronco. Entre as espécies endêmicas destacam-se a catingueira, o juazeiro, a carnaúba e o mandacaru. Agora falando da biodiversidade animal, são aproximadamente 178 espécies de mamíferos, com destaque para a onça-pintada, onça-parda, o cachorro do mato, o cateto, o veado catingueiro e o tatu-bola, que já foi dado como extinto na Caatinga, foi redescoberto, mas ainda se encontra ameaçado de extinção. São ainda aproximadamente 68 espécies de morcego e pelo menos 10 espécies de mamíferos endêmicos, com destaque para o guigó da Caatinga, o único primata endêmico do bioma. As aves são representadas por aproximadamente 591 espécies,
com destaque para a ararinha azul, que já foi dada como extinta na natureza, mas vem sendo reintroduzida em seu bioma natural. Atualmente, aproximadamente 50 aves passam pelo processo de reintrodução, inclusive todas já estão no Brasil. De peixes, são aproximadamente 241 espécies, sendo pelo menos 136 endêmicas. São muitos bagres, cascudos, piaus e lambaris, mas o destaque fica mesmo pelo dourado, peixe símbolo do Rio São Francisco, e pelo surubim, de grande importância econômica e cultural para a região. São ainda cerca de 177 espécies de répteis e 79 espécies de anfíbio, com pelo menos 15% delas sendo endêmicas. É uma enorme variedade de cobras, lagartos e sapos. Uma curiosidade sobre a fauna da Caatinga é que muitas espécies ali adotam o que conhecemos como estivação, que é meio que o inverso da hibernação, acontecendo em regiões onde o calor intenso é que predomina e não o frio. Em relação aos invertebrados, existem poucas informações, mas a heterogeneidade do bioma e a singularidade de certos ambientes apontam para uma fauna provavelmente rica, especialmente em besouros, cupins e formigas. Porém, um grupo de invertebrados se destaca, que são as abelhas, com aproximadamente 221 espécies e pelo menos 30 endêmicas na região. Para finalizar, pessoal, tem uma região na Caatinga que é conhecida como a Galápagos brasileira, que são as Dunas de São Francisco. Reduto ecológico surpreendente, essa é uma das regiões de maior endemismo de todo o Brasil, onde ocorrem 40 dos 44 lagartos da Caatinga, sendo pelo menos 20 endêmicos da área. E olha que a região é pequena, representando aproximadamente 0,6% do bioma e se estendendo por 120 km de rio, entre as cidades de Barra e Sobradinho. Outro fato curioso sobre as dunas do Rio São Francisco é que nas duas margens se encontram espécies muito parecidas, mas que são diferentes, conhecidas como espécies irmãs. Os animais das dunas são tão típicos que eles vivem isolados. Suas adaptações impedem que eles entrem na caatinga circundante, e os animais da caatinga circundante também são raramente vistos lá nas dunas. Apesar de tudo isso, a caatinga ainda é o nosso bioma menos conhecido e menos protegido. Ela vem sofrendo fortemente com o desmatamento, principalmente para a retirada de lenha para fins domésticos e industriais, mas também vem sofrendo com a desertificação, que já atinge grande parte do bioma. Então é importantíssimo que a gente passe a cuidar o mais rápido possível dela, para que a gente não perca esse patrimônio biológico único no planeta. Bom pessoal, eu já falei da Amazônia, já falei da Caatinga, e no próximo vídeo eu vou falar do Cerrado. Então se você tem curiosidade e quer saber um pouco mais, fique ligado e até a próxima!